da BTTC. Bom dia a todos. Parabenizo a Associação Comercial pelo importante evento, junto com a ANE, a Abrapa e todos aqui presentes. Tá? Hoje eu vim aqui com o desafio de mostrar o papel do terminal retroportuário para a logística de exportação de algodão. Primeiramente, a BTTC é uma entidade com 46 anos de atuação, tá? Completando esse ano, que nós representamos terminais de contêineres vazios, terminais REDEX, terminais retroportuários alfandegados e também pátios reguladores. Hoje podemos dizer que a totalidade dos REDEX instalados em Santos são filiados à entidade ABTTC. Os terminais REDEX, chovendo uma olhada, falar aqui para vocês da importância do REDEX para o comércio exterior. O REDEX, eles foram instituídos pela Receita Federal com o principal objetivo de facilitar o processo de exportação, sendo locais onde você pode processar o desembaraço aduaneiro de exportação e permitir que a carga já chegue desembaraçada e pronta para o embarque no terminal portuário. Hoje, em Santos, nós temos 27 empresas habilitadas a operar como terminal REDEX. É importante lembrar que esse número, no passado, já superou a marca de 50 terminais REDEX, que ao longo do tempo aí foram descredenciados, desabilitados, e hoje a gente tem um número de 27 empresas. Mas tem uma informação também importante aqui, anteriormente, a Receita só permitia a habilitação de REDEX num raio de até 10 quilômetros do porto. Hoje esse raio aumentou para 40 quilômetros, então a gente surgiu aí novas opções de áreas no município de São Vicente, Cubatão, para que possa ser desenvolvida e habilitada a atividade de terminal REDEX. Bom, as principais atividades que o REDEX realiza para auxiliar a cadeia logística de exportação. O REDEX hoje ele recebe as mercadorias para formação de lotes, armazena essas mercadorias destinadas à exportação, faz todo o processo de unitização do container, recebendo a carga e acoplando ela em container, o controle fitossanitário. Os REDEX eles são habilitados pelo mapa, de acordo com a IN 39, para fazer todo o processo de controle fitossanitário, o desembaraço aduaneiro e a entrega dessa mercadoria desembaraçada ao operador portuário. E os REDEX eles gozam do benefício importante, que é o trânsito simplificado. Então, toda a carga que sai do REDEX, ela chega ao operador portuário como trânsito simplificado. E hoje nós temos duas modalidades de REDEX. A principal modalidade, que todos aqui estão habilitados nessa modalidade, que é o REDEX permanente, que é o REDEX que é habilitado para atender vários exportadores. E também tem a possibilidade de você habilitar REDEX em caráter eventual, que é o REDEX que vai atender especificamente um exportador e para atender exclusivamente aquela operação de exportação. Ou seja, existe possibilidade também de você, como exportador, ter áreas de REDEX para fazer processos eventuais. Claro que não é o recomendável, em virtude de todo investimento realizado, o recomendável é você ter o REDEX permanente. E as principais vantagens em utilizar o processo através do REDEX. Nós falamos aqui do processo que algumas empresas elas perderam a habilitação de terminal REDEX, que saíram lá de 50 e caíram para 27. Isso se deve, principalmente, ao minucioso trabalho que a alfândega tem realizado em certificar essas instalações. No primeiro momento, nós podemos ver isso como uma notícia ruim, porque está perdendo área REDEX. Mas, por outro lado, todo esse processo que é feito pela autoridade aduaneira, ele está certificando que aquela instalação para a qual vocês estão destinando as cargas de vocês é uma instalação segura, é uma instalação homologada. Porque no processo de habilitação de terminal REDEX, é feita toda a certificação desde os sócios da empresa, é feita aí uma investigação profunda para saber a origem de recursos, origem de investimentos e também da empresa que é habilitada a ser terminal REDEX. E aí eles verificam também a regularidade fiscal dessa empresa, a regularidade, a conformidade dessas instalações. Hoje os REDEX, eles operam, toda a planta de REDEX tem monitoramento por câmeras, seja câmera de perímetro, de acesso de pessoas, de veículos, de carga. Os REDEX também realizaram vultuosos investimentos para poder instalar câmeras OCR, permitindo uma maior agilidade no recebimento de cargas, e todas essas informações são compartilhadas com a autoridade aduaneira em tempo real. Seja as informações
de acesso de pessoas, veículos e cargas, seja as informações, as imagens, né, das câmeras instaladas no perímetro e na área REDEX. Então, isso por si só, ele traz bastante confiabilidade à operação de REDEX. E vendo as apresentações anteriores, né, do Breno, do Fábio, que falaram aí do processo de certificação da cadeia logística de exportação, eu acho que o REDEX é um parceiro importante para esse processo que vocês vêm investindo. Vocês têm investido na rastreabilidade, na segurança dessa carga, eu acho que isso também passa por utilizar um REDEX devidamente homologado e o excelente trabalho também que a autoridade aduaneira tem feito em fiscalizar, em certificar essas instalações hoje no Porto de Santos. Hoje o REDEX, ele utiliza toda a frota rastreada, tá? Todo o trabalho de entrega da mercadoria que sai do REDEX até o operador portuário é feito com veículo devidamente rastreado, com rotas pré-programadas com a Receita, com tempo de trânsito devidamente certificado e também acompanhado, ou seja, todo o processo, desde a estufagem até a chegada dessa carga no operador portuário, ele é devidamente acompanhado e monitorado pela autoridade aduaneira. Além disso, como eu falei anteriormente, né, a questão de conformidade aduaneira, o controle aduaneiro. A Receita ela tem realizado vistorias constantes em terminais REDEX, para verificar se estão adequadas as novas determinações da portaria da Coana, né, as portarias que determinam sistema de imagem, sistema de transmissão de arquivos, tá, e também em relação às normas locais e às normas da 8ª região. E tudo isso, tá, a utilização do REDEX, ele permite à autoridade aduaneira um melhor gerenciamento de risco, porque ele começa a receber informações da carga que vai ser exportada com uma certa antecedência. Diferente de você fazer um processo de estufagem em um armazém geral, a autoridade aduaneira só vai ter visibilidade dessa carga quando essa carga chegar numa área controlada, no caso, o operador portuário. E aí, considerando os curtos prazos, né, para você entregar a carga no operador portuário, tem casos que a janela abre e fica aberto por questão de horas, né, às vezes até menos que isso. Quando essa carga chega no operador portuário, ela já é embarcada e aí não teve um controle aduaneiro, correndo o risco dessa mercadoria chegar no seu destino final e, de repente, estar contaminada, como casos aí que a gente pegou recentemente. O REDEX ele também traz maior agilidade ao processo de exportação, tá? Seja pelo controle prévio, seja pelo trânsito simplificado, tá? Ou seja, é um parceiro importante para os exportadores. A questão da conformidade fiscal, os REDEX, assim como os recintos alfandegados, eles também podem receber cargas destinadas à exportação e o exportador fruir dos benefícios fiscais previstos na legislação. E a questão do controle fitossanitário. A questão aí de 5 anos, os REDEX investiram recursos para certificarem-se em relação à IN 39. Então, todos realizaram investimentos, prepararam suas estruturas para poder oferecer para o exportador um espaço adequado para se fazer o controle fitossanitário. E também a inspeção fitossanitária de origem, os REDEX estão preparados para isso. E até um ponto importante dessas normas é que ele prevê que a habilitação de terminais para realizar o controle fitossanitário tem que ser em locais onde se processa o desembaraço aduaneiro de exportação. Então, os REDEX eles estão qualificados a isso por processarem lá o desembaraço aduaneiro de exportação. E aí eu trago um ponto importante para vocês, que vendo a palestra do pessoal da Abrapa, ele trouxe uma luz importante e mostrou que a BTC está no caminho certo em relação à inovação. Porque muitos dos problemas que foram apontados nesse diagnóstico, eles já estão sendo trabalhados pela entidade para levar mais segurança e maior agilidade aos exportadores. Então, o primeiro ponto que eu destaco é a questão do rastreamento da frota. Toda a frota é devidamente rastreada, visando minimizar a contaminação desses contêineres no trânsito. E a gente sabe, né, que o crime está sempre um passo à frente. Então, eles estavam contaminando as mercadorias no trânsito para a carga chegar até o operador portuário. Hoje, com o REDEX e o acompanhamento em tempo real desse trânsito, ele minimiza isso, ele não permite que essa carga seja contaminada. Porque sempre que um veículo foge da curva, isso é devidamente identificado e a autoridade aduaneira consegue atuar em cima desse container. Nós também tivemos a experiência, e hoje tem alguns REDEX que estão voltando com essa iniciativa, que é a questão do lacre eletrônico. O lacre eletrônico ele complementa o lacre do armador, que é fixado num container, mas ele permite eu ter total rastreabilidade desde o momento que o container foi lacrado,
e o container só é lacrado em área devidamente controlada, tem que estar filmada ali, tem que ter acesso às câmeras, e um perímetro pré-determinado. E esse lacre eletrônico, no momento que ele sai do Redex, eu já tenho a informação que esse container está de saída, e quando ele chega no operador portuário, eu tenho a confirmação de que esse container chegou no operador portuário. Ou seja, eu acompanho todo o trajeto e garanto que o container não foi violado nesse período. Um outro ponto é a questão da central de vigilância e central de operação e vigilância que está instalada na Receita Federal. Hoje, a alfândega do Porto de Santos, ela acompanha em tempo real todas as imagens dos terminais Redex. Todos os 27 Redex que estão instalados, a BTTC tem uma ferramenta que está disponibilizada na alfândega do Porto de Santos, onde fiscais lotados em Santos ou em outras jurisdições conseguem acompanhar as operações do terminal Redex. E aí nós temos lá mais de 10 mil câmeras disponibilizadas para que o fiscal consiga acompanhar isso em tempo real. Uma outra inovação que a entidade implementou é a conferência remota. Ela surgiu no primeiro momento para atender uma necessidade da autoridade aduaneira, em ter maior agilidade ao processo de fiscalização, mas ela pode ser perfeitamente estendida também ao MAPA, para que o MAPA possa fazer as vistorias e as certificações de forma remota, até minimizando a necessidade de você investir e trazer novos servidores. Você pode, de repente, trabalhar numa iniciativa, construir isso aí junto com vocês, junto com o MAPA, para que a vistoria da mercadoria possa acontecer de forma remota. E aí todo o sistema que foi desenvolvido, ele permite acompanhar as câmeras em tempo real, extrair imagens desse processo, seja imagem das câmeras fixas, quanto imagem do celular, que faz o acompanhamento da fiscalização, e, ao final, extrair um laudo que pode ser anexado perfeitamente a um processo. E esse documento pode, inclusive, ser construído junto com o MAPA para poder atender a necessidade deste órgão. Um outro passo que nós demos aí recentemente é integrar o sistema do terminal Redex com o operador portuário, visando melhorar a obtenção de janelas. Porque nós partimos do princípio, não faz sentido um Redex retirar um container vazio, se não for para estufar e entregar no operador portuário. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que já está em fase de testes avançados, tá? Entre um terminal Redex e o operador portuário BTP, para que, no momento que o Redex ele retire o container vazio, e esse container vazio ele ingresse na planta do Redex, eu já tenho a informação com o operador portuário falando, olha, eu tenho um container tal do Booking tal, que tem número X de containers, eu vou precisar de janelas para poder embarcar. E o operador portuário já disponibiliza a janela. Então, toda essa troca de informações é realizada em tempo real entre o Redex e o operador portuário. E aí, no momento que essa carga é estufada e é desembaraçada no Redex, eu encaminho uma outra informação para o operador portuário falando, essa carga está pronta. No momento da janela, eu posso entregar, ou, dependendo da necessidade do operador portuário, eu posso realizar a antecipação dessa carga para poder fazer a entrega no operador. Então, essa ferramenta de integração, ela permite que o Redex seja visualizado como uma extensão da área do operador portuário. Eu posso deixar a carga pronta no Redex, aguardando ali o melhor momento para fazer a entrega no operador portuário. E só um destaque, né, nas fases de testes, a gente já fez testes com bookings grandes, tá, com bookings de 20, 30 containers, e nós não tivemos dificuldade nenhuma em obter as janelas para esses containers. Então, está tudo transcorrendo da maior normalidade, e a ideia é que essa ferramenta seja implementada em outros Redex, e também já tem outros operadores interessados também em obter essa integração. Porque para o operador portuário, hoje, quando ele opera um navio, ele sabe que no navio X ele vai embarcar número X de containers. Porém, ele não sabe onde estão esses containers. Com essa integração, começa a falar para ele, olha, desse número de 1000 containers que você vai embarcar, 300 estão em áreas próximas. E aí você começa a ter uma maior gerência sobre esse processo. Essa ferramenta permite, inclusive, que os próprios exportadores também participem dela e consigam também fazer essa integração com o operador portuário. Além disso, os Redex eles implementaram, nos últimos anos, uma série de melhorias, sempre visando aprimorar a segurança aos seus clientes, aos seus usuários. Então, hoje, para você ingressar em qualquer área Redex, é necessário um credenciamento prévio, controle biométrico, integração com a API Recintos, todas as informações do que acontece no Redex é transmitida em tempo real e acompanhada pela autoridade aduaneira. Os veículos que entram no Redex só podem ingressar se a placa for lida por OCR.
e, além disso, o sistema de agendamento. Hoje, os Redex, até por determinação das portarias da Coana, eles têm que disponibilizar sistema de agendamento. E a gente já está dando um passo além de tentar integrar esse sistema de agendamento da chegada da carga no Redex com a chegada da carga no operador. Porque se a carga vai chegar no Redex e já está em trânsito, eu já posso, de repente, antecipar uma retirada de vazio e antecipar uma janela no operador. A gente já está em conversas avançadas com terminais de contêineres vazios para poder fazer essa integração. E a gente sempre destaca isso nas nossas apresentações, né? Todos os investimentos realizados no Redex não têm nenhum benefício fiscal. Seja investimento em modernização, em equipamentos, tá? Em frota. Hoje o Redex ele não está contemplado no reporto, o que é uma lástima, né? Porque hoje, quando você fala de cadeia logística portuária, você tem que falar de todos os elos. E hoje o elo da cadeia logística está sendo impactada pelo elo mais vulnerável, que é o elo do Redex e do terminal de contêiner vazios. Eu queria apresentar para vocês uma campanha que a BTC está levantando para a gente tentar inserir esses dois setores no reporto. Consegue dar play para mim? Você sabe o que são os depots e os Redex? São estruturas de serviços fundamentais para o bom funcionamento dos portos, garantindo que o comércio exterior por meio de contêineres não pare. Nos depots ocorrem todos os serviços relativos à preparação do contêiner vazio que encerrou a viagem de importação, para ser estufado com a carga que será exportada. Aqui são feitos serviços como recebimento, reparo, lavagem e retirada do contêiner, para que um novo processo de utilização tenha início. Já nos Redex, são realizadas as operações de estufagem e de desembaraço aduaneiro, para que o contêiner chegue pronto ao porto para embarque. Apesar da importância crucial desses segmentos portuários, eles não estão incluídos no reporto, que é um regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária. O reporto foi renovado 4 vezes e o programa possibilita a aquisição de equipamentos com a suspensão e/ou isenção de tributos. A continuidade do reporto vai permitir maior segurança jurídica e assegurar o aumento de investimento, o que é essencial para planejar a ampliação de capacidade de que os portos tanto necessitam para fazer frente ao crescimento. Nós, da BTTC, defendemos a extensão do reporto para 2 setores essenciais ao fluxo do comércio exterior, mas que ficaram de fora do regime. Juntos, Depots e Redex somam 150 instalações espalhadas na retroárea de portos de todo o país. Se inseridas no reporto, essas empresas têm o potencial de investir 280 milhões nos próximos 5 anos, à custa de uma baixa desoneração relativa ao investimento, 27%. Além disso, o investimento possibilitará a troca do maquinário com ganho imediato de produtividade na ordem de 15%. Eles utilizam os mesmos equipamentos que os terminais portuários. Contudo, não se valem do mesmo incentivo para comprá-las. Na prática, toda a cadeia portuária está se modernizando, exceto os Redex e Depots, como se não fizessem parte dessa engrenagem primordial para o desenvolvimento do país. O resultado é que o retroporto brasileiro opera com equipamentos obsoletos, em velocidade muito inferior ao cais, e que poluem mais, impondo ineficiência ao sistema como um todo. A inserção dos Redex e Depots no reporto tem o potencial de recapacitar o retroporto brasileiro, torná-lo mais sustentável, gerar empregos e aumentar a arrecadação municipal, dada a perspectiva de crescimento da movimentação impulsionada pelo ganho de produtividade. E não implicará a necessidade de desoneração adicional à já destinada para este programa na peça orçamentária aprovada no Congresso Nacional. O Brasil está avançando e a eficiência dos portos é primordial para os resultados do país, que se traduz em mais oportunidades, crescimento na movimentação e fortalecimento da infraestrutura do país. Bom, gente, e continuando a nossa apresentação, né, uma pergunta que vários empresários que operam Redex têm feito à BTTC. Vocês viram as inovações que os Redex trouxeram, os investimentos para tornar uma infraestrutura mais segura, maior controle, tudo isso pensando em bem atender os exportadores. E os Redex têm perguntado à entidade, vale a pena continuar investindo em ser Redex? Porque, do outro lado, a gente vê situações
onde algumas plantas são habilitadas a receber o processo de certificação, por exemplo, aduaneira do mapa fitossanitário, e em detrimento de áreas REDEX. Então, isso ele desmotiva os empresários que hoje possuem REDEX a continuar investindo. Nós temos feito um trabalho aí, junto com algumas autoridades, para permitir que outras áreas sejam homologadas como REDEX. A gente tem feito um trabalho junto aos terminais habilitados para que eles entrem em conformidade com as normas vigentes, para que invistam em novas áreas. O próprio trabalho de você aumentar a quilometragem, né, para a habilitação de terminal REDEX, permitindo que você possa instalar REDEX, por exemplo, em São Vicente, que o prefeito lá está imbuído de trazer novas empresas para a região. Tem também a possibilidade no Guarujá, que tem a retroárea ali, 4 milhões de metros, que podem também ser investidos para habilitar novos REDEX, mas isso também precisa de um reconhecimento dos usuários do terminal REDEX, dos exportadores. Então, é preciso que os exportadores incentivem as instalações que hoje já estão habilitadas e fomentem aquelas outras que não estão habilitadas, igual eu vi algumas ali na apresentação, né, para que eles se certifiquem, para que eles tentem a habilitação como terminal REDEX, porque isso é mais segurança para vocês. Porque só o fato de ter a autoridade aduaneira verificando a parte documental, conformidade fiscal, segurança do perímetro, isso já é segurança para vocês. Então, todo o trabalho que vocês têm realizado em certificar a cadeia logística do algodão de ponta a ponta, passa por isso. Passa por utilizar uma infraestrutura adequada para se fazer suas operações. E nada melhor do que o REDEX para fazer isso. Tá? E o ponto final da nossa apresentação, né? Quando você usa uma cadeia que não é certificada, que não é homologada, você corre o risco de acontecer isso com a sua carga. Da carga ser contaminada no trajeto, porque aquela carga que foi estufada numa área que não é controlada não tem trânsito acompanhado até o operador portuário, não tem um processo de estufagem devidamente acompanhado, não tem um processo de lacração acompanhado. Hoje, tudo que é feito no REDEX, a carga que vocês mandam para o REDEX para colocar em container, todo o processo de estufagem é monitorado, desde a abertura do container vazio até o momento da lacração, diferente de áreas que não são REDEX. Então, acho que vale a pena vocês priorizarem e incentivarem a utilização de áreas REDEX, porque os REDEX sendo mais utilizados, e hoje os REDEX aqui do Porto de Santos têm áreas disponíveis para poder receber suas mercadorias. Tá? Nós fizemos, antes dessa apresentação, fizemos uma conversa com alguns terminais, eles têm disponibilidade de área, muitos têm interesse em investir em novas áreas, mas precisamos aí do incentivo dos exportadores. Então, é com essa reflexão que eu gostaria de terminar a minha apresentação. Obrigado a todos. Obrigada, Wagner. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo para o almoço.